Boa noite, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Quero louvar a Deus. Quero agradecer a Ele por mais essa oportunidade. Gente, quando a gente começa a ministrar a palavra do Senhor, que o Senhor traz a revelação para nós, a gente não quer mais parar de meditar. Isso é muito bom, né? Eu estava meditando meditei um pouco em dois capítulos e alguns versículos de manhã que chamou muito a minha atenção. Foi no Provérbio 30, que eu até achei que era Provérbio de Salomão, mas não era. Era Provérbio de Agur, o nome do profeta, né? E também lá no livro de 2 Coríntios, que quando o apóstolo Paulo fala do espinho na carne, né? Eu só meditei alguns versículos, mas falou muito comigo. E eu quero meditar mais um pouco aqui em Provérbios, capítulo 30. Eu vou meditar do início, porque também achei uma palavra muito boa, né? E falou muito ao meu coração. E eu creio que também, se você já ouviu o vídeo que eu postei de manhã, umas 10 e pouquinho da manhã, eu creio que falou também com você. E eu vou estar aqui ministrando, né, essa palavra. E na sexta-feira eu quero também deixar lá no livro de Paulo também, lá em 2 Crônicas, ou Coríntios, né? E aqui fala assim, sem mais demora, né? Fala assim, a palavra. Palavra de Agur, filho de Jaque, o oráculo disse esse varão a Itiel e a Ucar, uns nomes meio difíceis, mas a gente vai aprender, né? Aleluia. Aí diz assim: na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem, nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do Senhor. Ele está dizendo aqui que é um homem bruto, né? E que ele não tinha a sabedoria e nem o conhecimento de Deus. Ele começa se expressando assim de uma forma meio grosseira, né? Aleluia. E quantas vezes também a gente faz isso, né? Aleluia. E ele diz assim: nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do Senhor. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos? Quem encerrou os ventos? Nós, seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Ele está fazendo um monte de perguntas aqui, né? Quem fez isso, quem fez aquilo? Depois no final ele vai dizer que quem fez tudo isso foi Deus, né? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Que coisa linda, né? Se é que o sabes. Ele faz uma pergunta e fala: como é o nome? Quem foi que fez tudo isso? E qual é o nome do seu filho? Né? Se é que o sabes. E aqui no versículo 5 diz assim: toda palavra de Deus é pura, escudo e é para mim, os que confiam nele. Aleluia. Nada acrescentes as suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te pedi, foi o versículo que eu li de manhã. Não me negues antes que morra. Afastar de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem
a pobreza nem a riqueza. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Então aqui ele fala, né? Para que Deus não dê nem é muito e nem pouco, mas que mantenha ele acostumado com aquilo que ele tem, que com certeza vivia muito bem, né? Porque o povo de Deus naquela época, apesar de ter vivido no deserto, apesar de ter passado muita luta, eles não eram pessoas que não tinham uma condição boa. Só aqueles que eram escravos, né? Que viviam na escravidão. Porque eles eram escravos, né? Foram levados escravos por causa da teimosia. E aqui, esse homem de Deus está falando para Deus não deixar ele ter muito, para não escarnecer de Deus ou achar que ele não precisa de Deus. E também não ter pouco demais, para que ele não venha murmurar contra Deus também. Mas que Deus mantenha ele da forma que ele estava, que com certeza era muito boa, para que ele continuasse glorificando o nome do Senhor, para que ele pudesse, talvez até mesmo ajudar pessoas, né? E é isso que nós temos que pedir para o Senhor. Aleluia. E aqui no versículo 9 ele diz, para que, aleluia, porventura de fato te não negue e diga que é o Senhor. Quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lançar mão do nome de Deus. Porque se ele ficasse pobre demais e não tivesse condições de manter a família, ele ia ter que fazer o quê? Se ele não tivesse outro meio. Ele está dizendo, então não deixe que eu roube, para que não venha sujar, envergonhar o nome do Senhor. Aleluia. Não calunies os servos diante de seu Senhor, para que te não amaldiçoe e fiquem culpados. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Quando uma pessoa nos amaldiçoa, aquela pessoa, né, ele fica, vamos ver aqui de novo, não calune o servo diante do seu Senhor, para que te não amaldiçoe e fique culpado, né, carregar um peso, né, de ter amaldiçoado outra pessoa e de ver a aflição de alma daquele que foi amaldiçoado, porque aquele que amaldiçoa, com certeza também pagará um preço, porque a palavra do Senhor diz que quando a pessoa amaldiçoa o outro, ainda que aquele que foi amaldiçoado esteja merecendo aquela maldição, mas ela é dividida, ela vai, faz o que era necessário ter feito, ao que ela foi enviada, mas ela também volta com a mesma força e faz também outro estrago lá e cá, né? Onde foi amaldiçoado. Por isso que nós temos que pensar muito bem antes de abrirmos a boca para amaldiçoar alguém, né? Porque não é fácil. A gente tem vivido um tempo de que as pessoas não têm mais respeito, né? Pelas outras, né? Muitos não têm. Mas nós temos que continuar perseverando na presença do Senhor e glorificando o nome dEle e acreditando que Deus vai nos dar sim a porção necessária de cada dia para que nós possamos seguir em frente com Ele, viver uma vida de gratidão ao Senhor, de agradecimento, né, de louvar o nome do Senhor. Aleluia, porque o povo de Deus também naquele tempo passou luta, mas o Senhor os libertou e os fez andar, caminhar e descansar em pastos verdejantes, ou seja, frutificaram, né? Porque acreditaram que o Senhor, Ele é fiel e creu no Senhor, creu no poder do Deus Altíssimo e viveram bonança. Então, meus amados irmãos, não é diferente comigo e contigo, né? O Senhor, Ele tem prazer em nos honrar.
Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra muito boa. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Ou seja, está no pecado, mas para ele está tudo bem. Olha, me deu uma vida com dignidade, minha vida é perfeita, não sabendo ele que precisa de um conserto. Aleluia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levadas para cima. Há uma geração cuja os dentes são espadas e cuja queixas são facas para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. É verdade. Quantas pessoas, né, acha que está por cima da carne seca, vamos dizer aqui na nossa palavra, na nossa linguagem, acha que é tão superior a você, que te olha assim de cima, né, superiormente, não sabendo ele que nós não somos nada, quer tenha ouro, quer não tenha, quer tenha cédula, quer não tenha. Quando morremos, vamos tudo para o mesmo lugar, ou seja, a mesma cova, né, para debaixo da terra. E tem muitos, meus amados irmãos, que nem isso acham, né, aleluia, mas a soberba, ó, e quer humilhar o seu próximo, ao invés de ajudar o próximo, quer humilhar. Mas nós que conhecemos ao Senhor, que conhecemos a palavra dele, nós temos que abraçar, abrir os olhos daqueles que ainda se achegam, né, para ouvir a palavra do Senhor, porque o Senhor se agrada. E nós não precisamos, né, afligir aqueles que já estão aflitos, mas levar uma palavra viva e eficaz, com esperança, né, a esperança que a palavra do Senhor está nos dando. Aleluia. E diz assim o versículo 15: a sanguessuga, a sanguessuga tem duas filhas, a saber, estas três coisas, nunca se farta, e 4 nunca dizem basta. Ou seja, o sanguessuga é desse jeito. Quanto mais tem, mais quer. Nunca diga que está bom, que chega, não. Quanto mais ele recebe, mais ele quer. Esse é aquele chamado de sanguessuga. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele é fiel, né? Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão e os pintos da águia os comerão. Há 3 coisas que me maravilha, e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do novio no meio do mar, e o caminho do homem como uma virgem, tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa a sua boca e diz: não cometi maldade. Por 3 coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Pelo servo quando reina, e pela tola quando anda farta de pão. Pela mulher aborrecida quando se casa, e pela
serva quando fica herdeira da sua senhora. Aleluia, glória a Deus. Então, essa aqui é uma palavra, né, a qual nos ensina o que é certo e o que é errado e como devemos andar, né, na presença do Senhor, né, que não devemos ter olhos altivos e nem querer, né, pisar nas pessoas. Ele vai falando das coisas que ele conhece e da quarta que ele aborrece, né, como uma pessoa que serve e depois quando aquele senhor morre, deixa a herança para aquela pessoa se torna uma pessoa altiva, né, soberba, e isso não agrada ao Senhor, né? Então, que nesta noite você venha meditar neste capítulo de Provérbios, capítulo 30, aleluia, até o versículo 23, né? E que Deus venha falar ao seu coração, né? Para que nós venha ter sabedoria de não, quando Deus nos abençoar, quando Deus chamar à existência aquilo que está por vir de bênçãos nas nossas vidas, nós não devemos ter olhar ativo e tampouco ser soberba como aquela que foi citada aqui, que quando é serva é toda humildezinha, mas quando recebe a herança, aleluia, do seu Senhor, começa, né, a se empinar a nariz e ser soberba, né? Então que nós vamos ter a sabedoria de saber receber as bênçãos do Senhor e não se esquecer de onde nós saímos, porque é o que mais nós temos visto aí, meus amados irmãos, pessoas, né, que quando está de uma forma, nossa, é ali 24 horas atrás de você, mas quando está bem, acha que está bem demais, esquece até o teu nome, né? Não é assim que nós temos visto hoje, mas que nesta noite você não venha se importar com esse tipo de pessoa, tampouco se preocupar, mas perseverar na presença do Senhor, ser quem você é por excelência, pela graça do nosso Deus, e que a graça do Senhor venha nos sustentar, e que nós devemos meditar sim em provérbios, né? Porque os provérbios nos ensinam a ser sábio e nos ensinam a verdadeira sabedoria vinda do Pai, vinda do Senhor, para que nós não venhamos nos soberbecer. Amém, Pai? Eu quero render graças ao Senhor, te agradecer pela tua palavra. Pai, que a tua palavra venha falar aos corações dos teus filhos, que nós venhamos despertar, viver um novo tempo na tua presença, que o teu nome seja glorificado e exaltado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos ajudar a continuar e a perseverar, Pai, na tua presença, independentemente de situação, aleluia, qual nós temos vivido, mas que nós devemos crer que o Senhor é um Deus fiel, que pode mudar toda e qualquer situação. Aleluia, e que toda palavra negativa contra a minha casa e contra a tua casa seja repreendida na autoridade do nome de Jesus, e que a graça do Senhor seja sempre a nossa companheira, o nosso companheiro, em nome de Jesus, amém? Graça e paz, tenha uma noite de excelência, continue meditando na palavra do Senhor. Quando você vê uma ministração, seja essa, seja outras ministrações, que você vá para a palavra e peça a Deus que traga a verdadeira revelação da palavra dele para você, para que você não fique enganado com qualquer palavra, né, que o homem venha falar, mas que você venha ter a certeza de que Deus está falando através da boca do servo dele, amém? Fiquem na paz e que o Espírito Santo de Deus seja sempre conosco e que daria nós ao Senhor por todos os benefícios que ele tem nos dado.